Mas a ideia de manhã foi basicamente teórico, foi uma leitura esmiuçada da lei, do artigo 18, e agora a lei vai ser uma abordagem bem prática da como vocês vão trabalhar. A Patrícia não estava cedo, vai ficar agora aí. Vai. Eu vou, daqui a pouco eu volto, mas eu tenho que terminar um caso lá mesmo, eu não consigo ficar. Eu não fiquei cedo lá mesmo, então agora eu tenho que ir. Tá bom então, Leide, por favor. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Só para avisar que eles vão gravar, e daí, se vocês puderem só não falar muito alto, só para vocês saberem que está sendo gravado. Depois vai ser disponibilizado, daí quem não pôde acompanhar, não está presente, quiser assistir depois, ou até para alguma dúvida vocês voltarem, vai estar disponível lá no canal do YouTube do departamento, eu mando o link daí para vocês. Então, como o Dude falou, a gente vai fazer uma abordagem mais prática sobre a nova lei. Na verdade, a gente não vai abordar a questão das mudanças em si, porque isso é uma coisa que a gente já teve capacitação em outros momentos, já foi repassado. Acredito que dos que estão aqui, a maioria participou das capacitações que foram feitas já, com base na nova lei. A gente teve, inclusive, uma capacitação que foi feita aqui no município, em Company, que veio uma empresa, foram 3 dias de capacitação, a maioria de vocês participaram. Então, a questão das mudanças, comparação da legislação antiga com a nova, isso foi abordado. Algumas secretarias até fizeram capacitações isoladas, fora do município, específicas para a área que trabalham. Então, eu acredito que nessa parte vocês já estão cientes, digamos assim, da maioria das mudanças. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, que surja no decorrer do que eu for apresentando para vocês, podem trazer, que daí a gente tenta verificar, se a gente já souber, digamos assim, tiver um entendimento formado de como vai funcionar determinado ponto, a gente repassa para vocês. Caso a gente não saiba, seja alguma coisa que a gente também tem dúvida, a gente vai buscar a informação e depois repassa para vocês. Que é importante que vocês saibam que o departamento de licitação, a gente é responsável por formalizar as contratações, por formalizar o processo licitatório. E a gente não tem, digamos assim, a gente não domina a nova lei ainda totalmente. Assim como vocês estão tendo certa dificuldade para entender alguns dispositivos da lei, alguma coisa que mudou totalmente da forma que era a legislação antiga, exigências novas, a gente também está tendo dificuldade. A nossa regulamentação saiu no dia 28 de março, a obrigatoriedade da aplicação da nova lei aqui no município se iniciou a partir do começo de abril, apesar da medida provisória que foi publicada prorrogando a vigência da legislação antiga, o município não seguiu essa medida provisória. Então, hoje, seguindo a nossa regulamentação, para a abertura dos processos administrativos, é obrigatório seguir a nova lei de licitações, a Lei 14.133. A gente recebeu alguns processos já fundamentados na nova lei, a maioria de contratações diretas, né? E assim, a gente está estudando caso a caso. O que a gente já viu que veio de errado nos processos, a gente vai repassar. Algumas orientações já foram repassadas pelo grupo ali no WhatsApp para vocês. Foram elaborados documentos padrões para auxiliar vocês, mas mesmo assim ainda continuam algumas dúvidas. Não sei se todas as secretarias que estão aqui já abriram processos fundamentados na nova lei. Teve alguém que não abriu ainda nenhum processo das secretarias que estão aqui? Meio termo. Meio termo. Um pouquinho esboço. Que de quem já abriu, de todos os processos que chegou pra gente ali, a gente precisou devolver todos, né, Cris? A gente precisou devolver todos. Que daí, assim, como não foi repassado nenhuma orientação para vocês da parte prática, realmente, a gente já imaginou que aconteceria isso.
Porque o que a gente tinha na legislação antiga? A nossa lei que regulamenta a abertura dos processos. A gente fez um checklist do que vocês precisavam para abrir os processos de despesa. Então, era muito fácil para abrir, você ir lá e ver o que precisar para abrir esse processo de dispensa. Por exemplo, eu preciso disso, disso, disso. Hoje, a gente não tem isso. A gente está construindo. A gente vai repassar algumas orientações aqui para vocês hoje. E acredito que para frente pode ser que aconteçam alterações nisso que a gente vai estar repassando para vocês. O nosso tribunal, ele não se manifestou ainda sobre diversos pontos que deveria já ter alguma orientação, que a gente tem dúvidas. Então, os procedimentos que a gente repassa para vocês, as exigências que a gente fixa ali, tudo é baseado tudo tem uma fundamentação, não é coisa da nossa cabeça, só para vocês entenderem. Ou é uma exigência que está expressa na lei federal, ou é alguma coisa que segue uma orientação do nosso Tribunal de Contas. Então, tipo, às vezes, vocês vão... uma exigência que a gente está cobrando ali de vocês. Vocês podem ir lá na lei, não tem de forma clara que precisa, por exemplo, ter a cesta de preços. Não vai ter na lei, se bem que agora na nova tem, né? Mas considerando a antiga, não tem de forma expressa isso na lei. Mas se você buscar na jurisprudência do Tribunal de Contas, que é o órgão que nos fiscaliza, e um eventual problema, ele segue a jurisprudência dele, decisões antigas, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a gente precisa respeitar essas orientações. Então, só para vocês saberem que a gente não inventa nada, que às vezes dá a impressão, assim, que quando a gente passa muitas orientações, fica meio que a gente está colocando ponto, está atrasando o processo, e não é isso. A gente só quer que o processo seja instruído da forma correta, evitando problemas tanto para a gente quanto para vocês. Então, ao decorrer do que eu for falando, surgindo dúvidas, podem interromper, que a gente vai conversando. Quando eu fui montar essa apresentação aqui, eu usei uma apresentação antiga e tinha essa imagem aqui. E eu deixei ela porque eu achei bem interessante para esse momento. Nessa imagem, como vocês podem ver, tem um barquinho ali que está enchendo de água. E daí tem dois caras que estão ali bem de boa e dois lutando para esvaziar o barco ali com o balde. Daí os dois homens ali de azul que estão bem de boa no barco, eles falam, ainda bem que o buraco não está do nosso lado. Basicamente é a mesma coisa que acontece com a aplicação da nova lei. Até um pouquinho antes de iniciar, a gente estava trocando uma ideia sobre isso. Todo servidor público que se preze deveria ter pelo menos uma noção de como funciona o processo licitatório. Não digo que precisa conhecer a lei na sua totalidade, mas pelo menos uma noção precisa ter. Aqueles que trabalham com processos licitatórios ou fazem alguma rotina que está ligada com o processo de licitação, precisam conhecer. Os gestores das secretarias precisam conhecer, precisam ter conhecimento das exigências legais, até mesmo para poder cobrar dos seus subordinados. Hoje, agora seguindo a legislação nova, as atribuições, as responsabilidades, elas vão acompanhar as atribuições de cada agente que atua no processo licitatório. Então, vai ter o agente que vai ser responsável pela pesquisa de mercado, ele vai responder pela pesquisa de mercado, vai ter o agente que vai ser responsável pela emissão do processo licitatório, ele vai responder pelo processo licitatório, tem o agente que é responsável pelo parecer jurídico, ele vai responder pela análise jurídica. Então, ele deixou bem claro a questão das responsabilidades de cada agente que atua no processo licitatório. E isso é muito importante, porque antes, na legislação antiga, apesar de a orientação ser no sentido de que tudo que você faz, você vai responder, nas secretarias, o que a gente observa hoje,
nem sempre quem faz o documento ou quem emite uma justificativa, insere uma informação no processo é quem assina o documento. E isso é uma coisa que vocês precisam se atentar bastante, principalmente os gestores. A responsabilidade do ordenador da despesa, que atua como autoridade competente no processo, ela é extremamente grande. E se o gestor assina o termo de referência, apresenta uma justificativa para a dispensa de um documento, assume uma responsabilidade sem saber o que está assumindo, pode ter problemas bem graves no futuro. Então, a preocupação em aprender sobre a nova lei, ter conhecimento das exigências legais e principalmente cumprir essas exigências é algo que deve ser uma preocupação de todos. Não só, digamos assim, eu tenho o NAF na minha secretaria que faz essa parte, então o NAF que se capacite, o NAF que aprenda, o NAF que faça. Concordo que ele precisa se capacitar para fazer a parte dele, o trabalho dele, mas quem, digamos assim, quem fiscaliza esse serviço ou quem assina, precisa ter uma noção para saber se está sendo feito da maneira correta. Senão, você nem vai saber depois, quando der um problema, alguma coisa, daí que você vai se tocar que aquilo não foi feito da maneira certa e era algo que podia ser evitado. Então, eu trouxe isso aqui só para vocês refletirem que esse é um problema de todos nós. Todos nós precisamos se adaptar. É uma dificuldade, acredito que todos vocês estão tendo dificuldades, a gente também está tendo, mas é isso. Não tem outro caminho para a gente seguir. A lei está aí, a gente vai ter que aprender e bola para frente. Vamos tentar aprender para pelo menos fazer certo. E daí também tinha essa outra imagenzinha que fala que mais importante que o tamanho da equipe é o trabalho em equipe. Isso é uma coisa que hoje, na realidade do nosso município, também pesa bastante. A gente vê secretarias que tem várias pessoas, às vezes, um monte de pessoas, mas que efetivamente que fazem o serviço da maneira correta, como tem que ser feito, e que sai o serviço realmente, são poucos. Então, eu acho que a secretaria trabalhando em conjunto, tendo comunicação dentro da própria secretaria, que a gente vê, às vezes, que a própria secretaria, os servidores ali que compõem a secretaria, não se conversam entre si. E isso é muito ruim, porque às vezes chega a informação, a gente precisa buscar a informação e acaba tendo problema no final, porque às vezes o gestor não conversa com os seus servidores, ou então os próprios servidores ali de um departamento não conversam com o outro, e daí acaba no final, quando dá problema, ninguém é o culpado, todo mundo quer achar alguém para culpar, mas ali no transcorrer do processo, como eu falei, poderia ter sido evitado muita coisa se de repente houvesse uma comunicação melhor entre os servidores da própria secretaria e entre as secretarias também. Que isso também é outro ponto bem importante, que as secretarias precisam se ajudar, principalmente para aqueles processos que são de objetos comuns. Vocês precisam ter ciência que aqui dentro o município é um só, apesar de a gente estar dividido pelas secretarias ali, o município é um só, então o objetivo é um só. Não precisa ter uma concorrência entre as secretarias, que isso é o que a gente acaba vendo que existe. A gente precisa se ajudar, na verdade. Uma secretaria, sempre que possível, ajudar a outra. Se precisar de uma informação, alguma coisa, uma orientação, de repente, algum processo que outra secretaria fez. A gente precisa ter trabalho em equipe. Que eu garanto que a maior parte dos problemas a gente consegue evitar, ou se não amenizar, agindo dessa forma. Então, entrando na parte da regulamentação, eu só acho que é importante, antes de tudo,
vocês entenderem um pouco sobre a abrangência da lei. Porque senão, se a gente só pegar a lei federal e passar para vocês, na hora que vocês forem aplicar, que vocês tiverem alguma dúvida e forem pesquisar, daqui a pouco tem a lei federal, tem uma instrução normativa federal, tem um decreto estadual, vocês não sabem qual norma que vocês seguem. Então, eu até coloquei aqui nesse slide que a lei federal, a 14133, ela é soberana. Ela que sempre vai ter a informação certa, digamos assim. A União é quem tem competência para legislar sobre normas gerais de licitação. Então, tudo que está na lei federal, não pode nenhum município ou estado legislar de forma contrária. Por exemplo, a lei federal, ela traz uma norma geral que é as hipóteses de dispensa de licitação. Então, não existe, por exemplo, a possibilidade do Estado, de um Estado ou de um município, criar uma legislação criando uma nova hipótese de dispensa de licitação, ou então criando uma nova modalidade de licitação, ou então criando um novo critério de julgamento. Tudo que está previsto na lei federal como norma geral é aquilo e ponto. A gente não pode mudar através de uma legislação nossa. Se isso acontecer, é inconstitucional. Se tiver uma lei municipal, estadual, decreto, instrução normativa, enfim, que vá contra o que está na lei federal, isso está errado, não pode. Então, só para vocês terem conhecimento que a lei federal é soberana. Se vocês tiverem alguma dúvida, o primeiro regulamento que vocês vão consultar é a lei federal. Aí, a gente tem o nosso decreto, que é o 16.059, que foi passado para vocês, acredito que vocês devem ter lido, já tem conhecimento dos dispositivos ali, dos quais procedimentos o decreto regulamenta. Ele regulamenta os pontos específicos que a lei federal não traz previsão. Então, como a União regulamenta normas gerais, as específicas competem a cada órgão fazer o seu próprio regulamento de acordo com a sua realidade. Então, procurei na lei federal, não achei, vou buscar no nosso decreto a informação que eu preciso ou para saber como instruir o processo. Aí eu até coloquei aqui os demais regulamentos federais ou estaduais, que a gente tem instruções normativas do governo federal, a gente tem decretos federais, a gente tem decreto estadual, a gente tem lei estadual, tem as instruções normativas também. O que vocês precisam observar nesses casos? Vocês só precisam seguir, digamos assim, se ater ao que dispõe regulamentos, por exemplo, uma instrução normativa federal. Vocês precisam observar quando houver a utilização de recurso proveniente da União. Quando vocês usarem recursos, tiver um convênio com o governo federal, com o governo estadual, precisa ser observada a legislação específica desse ente. Caso contrário, elas não abrangem o município. Então, se tem uma instrução normativa lá, até acho que eu coloquei um exemplo aqui. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem. A gente tem a instrução normativa 8 de 2023, que é federal, que ela modificou o critério de controle do fracionamento da despesa, deixando de considerar a classe do CNAE para o controle do limite da dispensa e passando a controlar pela linha de fornecimento do fornecedor no SICAF. Então, essa instrução normativa, ela fez essa alteração para os entes do governo federal. Então, se é um ente da estrutura da União, eles vão controlar o limite para a dispensa de licitação com base na linha de fornecimento registrada no cadastro lá do fornecedor. O SICAF é o cadastro unificado dos fornecedores da União. Então, no momento que o fornecedor vai fazer o cadastro lá, ele informa a linha de fornecimento. É essa linha que vai ser considerada para controle da dispensa. Isso
em âmbito federal, para os entes da União. Não, essa instrução normativa, ela não nos atinge, porque o nosso regulamento, que é o decreto municipal, ele estabelece que o controle para o limite da dispensa vai ser o CNAE. Então, como esse procedimento é um procedimento específico de cada órgão, ele deve ser regulamentado por cada órgão. Como a gente tem a nossa regulamentação que estabelece que é o CNAE, a gente segue o que a nossa regulamentação estabeleceu. Só para vocês compreenderem que não é porque, às vezes, existe lá uma instrução normativa federal que a gente precisa seguir aquilo que a instrução normativa está trazendo. Nos casos que a gente não tem regulamentação própria e a gente fica perdido assim, no que seguir, a gente até pode usar como base alguma regulamentação do Estado ou da União, mas não necessariamente que ela é obrigatória para a gente. O ideal seria que a gente emitisse a nossa própria regulamentação. Não sei se ficou alguma dúvida em relação a isso, na hora que vocês forem fundamentar os processos, qual que é a abrangência de cada norma. Tranquilo para vocês? Isso é uma coisa que gera muita dúvida, porque às vezes o pessoal, quando vai buscar uma informação, não sabe onde buscar a informação. E às vezes acaba usando uma fundamentação que não se aplica para aquele caso. Então, é bem importante observar e ver na regulamentação que vocês estão pesquisando ou buscando qual a abrangência dessa regulamentação. E, claro, observar a jurisprudência dos tribunais. Como eu já tinha mencionado, se não tiver nenhuma previsão na lei, no decreto municipal, buscar sempre na jurisprudência Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, se tem alguma situação semelhante, se foi emitida alguma decisão sobre aquilo que vocês estão buscando uma resposta. Se existir uma decisão, algum acórdão do Tribunal de Contas do Estado, vocês podem seguir, vocês podem usar aquilo para fundamentar e instruir o processo de vocês. E para buscar a jurisprudência dos tribunais é bem tranquilo. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná é bem fácil de buscar os acórdãos, as decisões ali, por palavras-chave, e o da União a mesma coisa, vocês conseguem baixar a íntegra ali e consultar. Só se atentem, quando vocês forem fazer isso, de olhar o caso como um todo, não se ater somente a partes isoladas de uma decisão, que às vezes vocês estão buscando uma justificativa para determinada coisa, e vocês pegam parte isolada de uma decisão, mas analisando o todo, a interpretação dela é totalmente diferente daquilo que vocês imaginam. Então, só se atentar para olhar sempre a íntegra quando vocês forem buscar. Não tem nenhuma dúvida? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Então, passando para a parte da instrução dos processos. Para vocês saberem como instruir um processo de despesa com base na nova lei, o primeiro ponto que vocês precisam entender é saber diferenciar um processo licitatório, uma licitação das contratações diretas. Vocês têm que ter em mente essa diferenciação. A gente tem, até ilustrei aqui para ficar mais fácil de compreender, que dentre os processos administrativos do município, a gente tem os processos de despesa. E os processos de despesa se classificam em processos licitatórios e os processos de contratação direta. Os processos de contratação direta são as exceções à regra de licitar, que é os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Até eu destaquei aqui que para instruir esses processos, vocês precisam observar o capítulo 8º, que vai do artigo 72 ao 75 da Lei Federal. E os processos de licitação, que daí as modalidades que a Lei Federal nova prevê, que é o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo.
vocês precisam observar o capítulo 2 da Lei Federal, que é vai do artigo 18 até o artigo 52. Essa informação é bem importante, porque quando vocês forem instruir os processos, forem abrir um processo de despesa, esses dispositivos da lei que vocês precisam observar para vocês verem os elementos que não podem faltar no processo. Esses processos que a gente retornou, que já foram abertos com base na lei nova. A gente retornou porque ou estava faltando algum elemento essencial para a sequência ou alguma informação que a lei exigia. Então, é importante que pelo menos esses dispositivos vocês leiam e tentem aprender. Não tem outra forma. A lei é bem extensa, a lei 14.133. O nosso decreto também ficou bem extenso. Mas, infelizmente, para vocês aprenderem, vocês vão ter que ler mais de uma vez, porque às vezes você lê uma vez, não entendeu, lê de volta, a hora que for abrir, quando a gente devolver o processo para vocês, que a gente sempre devolve fundamentando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que não dá para dar sequência. Então, leiam a fundamentação que a gente devolve para vocês. A gente vai dizer, ficou faltando ali o estudo técnico preliminar, que nesse caso é obrigatório, com base no artigo tal. Então, sempre busquem a fundamentação que a gente passa. No começo, é um pouco mais difícil, porque igual, muita coisa nova, muita coisa diferente do que a gente estava habituado. Mas, daqui uns 2, 3 meses, vocês vão ver que já vai ficando, já vai criando hábito. Daqui a pouco vocês vão estar abrindo, vocês não precisam nem consultar a lei, vocês já sabem de cabeça o que precisa para cada caso. Então, só anotem. Na verdade, depois eu passo para vocês essa apresentação, que esses dispositivos é importante que vocês conheçam todos. E só uma dúvida. No caso, a partir dos apontamentos que vocês fizerem e os ajustes necessários, qual seria a tua orientação? Abrir um processo novo com o escopo enxuto ou mantém esse que já veio com recomendações e ajustes? Então, essa questão de abrir processo novo, a gente adotou a partir do momento que a gente incluiu a manifestação de interesse para ser feita pelo protocolo. Que daí a gente acabou tendo alguns problemas de ter secretaria que não sabia de tal processo e tal. Enfim, daí a gente determinou que seria pelo protocolo. E quando o processo vai, por exemplo, para o orçamento ali, muitas vezes ele precisa ser devolvido para corrigir, voltar e tal. Nesses casos, a gente é orientado a abrir um novo processo, para ficar um processo assim, mais limpo, mais claro, porque tudo vai para o portal depois. Em relação a essas adequações, principalmente contratação direta, quando não tem a parte de pesquisa de mercado, por exemplo, não sei se a gente adotaria o mesmo procedimento. Seria ótimo, porque assim, o processo digital hoje, do jeito que está, não vejo dificuldade na pessoa arquivar aquele e abrir um novo. É uma coisa fácil de fazer. E o processo ele ficaria muito mais bem instruído, digamos assim. Eu acho que fica mais visível ali e objetivo o processo. Sim. Porque de repente ele está lá com 500 páginas, eu estou exagerando, né? Mas enfim, aí você não sabe aonde que você vai olhar. E quem vai ver de fora, quem vai consultar aquele processo, vai dizer, meu Deus, Sim. que povo que está aprendendo. Estamos todos, Uhum. né? Mas assim, aí ele vai chegar no final, ele não entendeu tudo que foi considerado e qual que é, né, o objeto principal. Eu acho que poderia ser adotado esse procedimento, né? Eu acho que ficaria bem... Até porque às vezes a gente também está aprendendo, então às vezes vem alguma fundamentação errada que de repente naquele caso a gente olhou e seria aquela situação e analisando, então a gente está aprendendo bastante e então vem com
processo mais limpo, já fundamentado, de repente, no inciso certo, alguma coisa assim? Eu não vejo dificuldade em fazer dessa forma. Não sei se alguém tem alguma objeção de quem está aqui. Porque igual hoje com o protocolo ali com o processo digital, caso fosse retornado necessário correções no processo, ao invés da sequência, você abrir um novo, digamos assim, com todos os documentos. Uma coisa que eu vou falar mais pra frente também é a questão da padronização e da ordem dos documentos para incluir no processo, sabe? Isso é uma coisa que também ele facilita muito para quem vai olhar o processo de fora. Tem processos, como a Kate falou ali, que hoje, se você for olhar no portal, que vai a íntegra do processo, a gente que é aqui, que trabalha com isso diariamente, a gente fica perdido, a gente não consegue se localizar. Imagine as pessoas, tipo, leigas ou alguém de fora que vai olhar. Então, a nossa ideia realmente era, né, nessa parte ali, que o processo ficasse mais claro, bem objetivo, como a Kate falou. Eu acho que de repente daria para adotar esse procedimento, digamos, como padrão, né? Porque assim, como passa por nós ali todos os processos, nós observamos que mesmo, né, na lei antiga, muitas coisas a gente ainda tinha que fazer ajustes, né? Sim. Então vinha 3, 4 termos de referência. Esse que era o Né? problema. Então assim, chegava a muitas páginas e aí você ficava, meu Deus, de novo, né? Então você não sabia E às mais vezes é uma o que informação. você já olhou, o que mudou, então você tinha que ficar fazendo aquela costura para poder entender aonde que você tinha que olhar a operação. Sim. Só fazer um apontamento, não sei se cabe também, mas o processo é aberto chega para a Cris primeiro. A Cris já vê alguns apontamentos ali. Antes dela devolver para a secretaria, ela não pode, mesmo com os apontamentos, ela mandar para nós. Se nós tivermos algum apontamento, de repente, se mudasse um lugar de medida aqui, alguma coisa assim, ou melhorar um pouco o descritivo, a gente também faz o apontamento, de repente ir para o jurídico, de repente o jurídico tem apontamento, você entendeu? Para não chegar assim, vocês devolvem para eles, de repente, eles corrigem o que vocês imaginaram e tem um apontamento da contabilidade. Está errado aqui a dotação. Ele vai voltar para eles de novo. Assim, quando voltar para eles, volta uma vez só. Na verdade, a parte do controle prévio da Procuradoria Jurídica é um fluxo novo que vai ser incluído. Porque na nossa regulamentação ali, ele ficou como competência da Procuradoria Jurídica o controle prévio da legalidade. Hoje, como que funciona? A Procuradoria só dá parecer nos processos licitatórios a hora que vai o processo com o edital, com a minuta do edital e a minuta do contrato. Nas contratações diretas, vai logo após, passa pela contabilidade. Hoje, como a gente está trabalhando com a lei nova, o processo vai passar pela licitação e vai direto para a Procuradoria. Tá o Vitor ali, acho que tá só o Vitor. Vai ir para a Procuradoria justamente para dar uma segurança jurídica maior, porque como é uma lei nova e que a gente começou a aplicar agora, a gente também tem muitas dúvidas. Às vezes a gente a secretaria justifica, por exemplo, a dispensa de um elemento essencial do processo ali, o ETP. Mas a gente não sabe se a justificativa que ela apresentou, digamos assim, é plausível, está aceitável, pode ser considerada. Então, os aspectos legais a Procuradoria vai avaliar. Essa questão de descritivo do item. Não são todos os processos que vão ir para a orçamentação. Porque, por exemplo, os processos de inexigibilidade, alguns casos de dispensa, que não precisa de pesquisa de mercado, o processo não vai passar por vocês. Não sei, de repente, essa parte de vocês fazerem observação antes. Nesse caso, eu acho que eu retrabalho. Pois é. É que, na verdade, Estendendo muito as consultas, digamos a parte assim. inicial, Porque né? o termo de referência, eu acredito que não vai ter problema nesse caso que o Anderson falou, indescritível de item. Por quê? Já vai ter uma prévia pelo compartilhamento de interesse. E nesse caso do processo para licitação, esse procedimento que a gente adotou de arquivar e abrir o novo, ele já vai, essa parte de vocês já ficaria no processo que foi arquivado, entende? Se precisar fazer alguma observação em relação a descritivo, unidade de medida, qualquer coisa que precise voltar, não teria problema.
Porque daí o processo vai e volta para a secretaria, a hora que finalizar, que ele vai ser arquivado, entende? E aberto um novo. Então, tipo, de certa forma, vai ter a manifestação de todo mundo. Só que não no mesmo momento, mas, digamos, a hora que for pro portal, ele vai ir depois finalizado, o novo processo daí. Eu acho que... Daí, nos que não passa por vocês, daí a secretaria que tem que observar, né? Então, continuando. Da parte da instrução do processo, eu destaquei a questão do estudo técnico preliminar, que acho que foi o que o Fernando abordou, né, com vocês pela manhã. A gente repassou para vocês um modelo padrão para vocês utilizarem para que não corra o risco de uma secretaria fazer de uma forma, outra de outra. Apesar da lei trazer os elementos que precisam compor o estudo técnico preliminar, é melhor a gente usar um documento padrão para que o processo fique padronizado ali certinho. Nesse arquivo que a gente passou para vocês, não sei se todas as secretarias chegaram a olhar, já fizeram, ele é bem... Deixa eu até abrir ele aqui só para mostrar para vocês. Eu tentei deixar ele bem instrutivo, digamos assim. Então, ele traz os campos e ele traz, entre parênteses aqui em vermelho, se o campo é obrigatório ou não, de acordo com a lei. E, resumidamente, o que vocês precisam incluir naquele campo. Aqui, no início, até foi incluído para vocês numerarem os estudos que a secretaria emitir. Por que isso? O estudo técnico preliminar, ele é esse documento que vai fazer vocês identificarem a necessidade da secretaria, do órgão, e buscarem a melhor solução para satisfazer essa necessidade. Então, lá no final do documento, vocês vão concluir pela viabilidade ou não da contratação que vocês estão buscando. Então, vai existir casos que a secretaria, por exemplo, pode chegar no final do estudo técnico preliminar e concluir que não é viável aquela contratação. Ou seja, porque não tem orçamento suficiente, ou porque os benefícios não vão ser os esperados, enfim, por N situações. O ideal seria que vocês tivessem arquivados na secretaria todos os estudos técnicos preliminares que vocês emitissem. Por isso que foi colocado aqui, para vocês incluírem numeração, dá para enxergar aí? Para vocês numerarem os documentos que vocês forem emitindo. Eu peço que as secretarias se organizem nesse sentido. O ideal seria que tivesse um arquivo por secretaria desses documentos, porque daí, às vezes, a própria secretaria se divide nos departamentos e acaba meio que virando uma bagunça na hora que vai buscar as informações. Por que é importante ter esses registros? Futuramente, se surgir uma situação semelhante, a secretaria pode buscar o estudo que fez lá atrás para usar como base, ou às vezes ela nem vai ter o trabalho de fazer, porque aquele estudo lá atrás já concluiu que não era viável. Então, tipo, são informações que é muito importante que fiquem arquivadas na secretaria. Então, cada secretaria deveria achar uma melhor forma de arquivar essas informações. Aí ele traz... Teve alguma secretaria que já fez um estudo técnico preliminar? Sei, tá. Eu acho que a saúde fez, a cultura fez. No momento que vocês forem elaborar, acho que o Fernando discorreu sobre cada um dos itens, né, que precisa ali, mas vocês vão verificar que foi cada item que precisa aqui está descrito e às vezes até traz exemplo da informação que vocês precisam incluir em cada campo. O que eu peço para vocês? Não excluam campos. Até quando o campo não é obrigatório, foi incluído aqui a informação que ele não é obrigatório.
porém é necessário justificar o não preenchimento. Então, isso a própria lei traz a exigência que quando não constar todos os elementos ali, tem que justificar o porquê que não está sendo incluído. Então, só se atentem para isso. Eu acho que quando vocês começarem a elaborar, talvez surjam bastante dúvidas, mas daí vocês vão repassando para a gente, eventualmente. Acredito que adaptar, talvez acho que não vai ser necessário, porque ele está de acordo com a lei, exatamente com o que a lei pede. Ou só se eventualmente tiver alguma alteração ou alguma orientação do tribunal que a gente mude esse arquivo. Mas utilizem o modelo que foi passado. Caso alguém não tenha, só pedir, mas foi encaminhado no grupo lá daí. Então, voltando aqui para... o estudo técnico preliminar, ele é obrigatório para os casos de licitação. Lembra que eu falei que vocês têm que aprender a diferenciar licitação de contratação direta. Então, nos casos de licitação, o estudo técnico preliminar é obrigatório. Vocês não podem dispensar. Na verdade, o estudo técnico preliminar, ele já era obrigatório antes, na legislação antiga, só que ele não tinha na lei o termo estudo técnico preliminar, mas ele trazia a obrigatoriedade do planejamento da contratação. Então, o estudo técnico preliminar nada mais é do que o planejamento colocado no papel. E como a gente trabalha com recurso público, toda contratação deveria ser planejada, deveria ter o devido planejamento para toda contratação que vai ser feita. Então, pela lógica, o ideal seria que em todos os processos tivesse. Porém, como a própria lei federal, nos casos de contratação direta, prevê a possibilidade de dispensar, a nossa regulamentação seguiu essa lógica. Então, nos casos de contratação direta, vocês podem dispensar o estudo técnico preliminar. Só que prestem atenção na parte que exige a justificativa para a dispensa desse documento. E a obrigação de incluir essa justificativa no processo, quem deve dar essa justificativa é o ordenador da despesa. No entanto, que o nosso decreto traz que o ordenador da despesa poderá dispensar o estudo técnico preliminar, devendo constar no processo a motivação para tanto. Então, no termo de referência, nos modelos que acompanham, que são anexos do decreto municipal, a gente incluiu um item para justificativa da dispensa dos documentos solicitados ali no decreto, que é o ETP e análise de risco. A gente pede que vocês não apaguem esses campos. Nenhum campo de nenhum desses modelos padrões que a gente passou para vocês, não apaguem. Igual se você se essa secretaria fez o estudo técnico preliminar e fez análise de risco, no campo onde fala da justificativa para dispensa, só informe que foi elaborado, mas não apaguem, não modifiquem o modelo que foi fornecido. Aí, a análise de risco, esse é um documento também, que a gente também fez um modelinho ali. Inclusive, a base para esse modelo foi a Instrução Normativa Federal A5 de 2017, que fala sobre a terceirização de mão de obra. E também de alguns municípios, porque assim, a parte da análise de riscos realmente ela é bem complexa para ser feita. Só que a lei não traz como obrigatório, ela pode ser dispensada também. Mas, da mesma forma, precisa constar a justificativa. Só que a análise de risco ela pode ser dispensada tanto para a licitação quanto para a contratação direta, diferente do ETP, que é obrigatório para os casos de licitação. Não sei se ficou claro para vocês isso. Eu estava dando uma olhada nessa lei ontem, e aí eu achei um artigo, acho que eu até mandei para você, dentro do artigo 18 tem uma parte que fala assim: em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se
demonstrada a inexistência do prejuízo para aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou um projeto básico, dispensado a elaboração do projeto. Então, a gente até discutiu. A gente até. Oi? Não, é sobre licitação. Então, falando, a Amanda, né? A Amanda repassou essa informação ontem pra gente, até a gente começou a debater sobre o que está previsto ali no parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Federal, e também ele foi replicado, deixa eu só abrir aqui, para o nosso decreto. Ó, no nosso decreto, ele é o artigo 44. Eu vou usar a Lei Federal aqui como base só para a gente debater. Aqui, esse parágrafo, ele não dispensa o estudo técnico preliminar. Ele dispensa o projeto, os projetos. Porque ele fala ali, ó, em se tratando de estudo técnico preliminar para obras e serviços de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Pelo menos a gente entendeu que dispensaria os projetos, como teve caso, eu não vou lembrar qual situação agora, qual obra que era. Era uma emergencial. Da ponte. Era da ponte. Da ponte que era emergencial e a secretaria justificou a ausência do projeto por ser uma contratação emergencial. Mas ela incluiu as informações no termo de referência, que no caso, né, substituía o projeto básico ali. Então, pelo menos a gente entendeu, interpretando esse dispositivo ali, que ele dispensaria o projeto, os projetos, mas não o estudo técnico preliminar. Daí não sei se está equivocada a nossa interpretação. Tem alguém do jurídico aí? Acho que não, né? O Vitor tá ali. Não sei se tá errada a nossa interpretação, Vitor. Porque se fosse pela dispensa do estudo técnico preliminar, ele seria claro que dispensaria o estudo técnico preliminar, sabe? Não o projeto no final. Que daí ele fica meio, né, difícil de entender. Então, basicamente, numa legislação de obras, por exemplo, eu teria que ter o termo de referência, o estudo técnico preliminar e aí todos os projetos. Os projetos você conseguiria justificar a dispensa, né? Que daí aqui fala dispensada a elaboração dos projetos. Só que daí a especificação teria que constar no termo de referência. As especificações da obra, no caso, sabe? Só que eu vejo que essas situações seriam só em casos excepcionais, tipo uma situação de emergência, igual foi a da ponta ali. Eu acho que, principalmente por ser obra, eu acho que precisa ter a parte do estudo técnico preliminar por questão de viabilidade, né? Porque tem diversos pontos ali que são avaliados. Às vezes, de repente, nem é viável a obra que está se buscando. Não sei, pode ter N fatores, como eu falei, que interfiram, né? Inclusive, tem uma orientação do Tribunal de Contas da União, até tinha deixado aqui a página, acabei esquecendo de mostrar, que fala sobre o estudo técnico preliminar, e eles orientam que tem que ter o estudo técnico preliminar até para apresentação de plano de trabalho para firmar convênio com os entes do governo estadual ou federal. Ou seja, se você vai pleitear um recurso, alguma coisa nos entes Estado, União, você realizar o estudo técnico preliminar antes, para você ter certeza que o equipamento ali, ou o recurso que vai vir para equipamento, obra, seja o que for, realmente vai atender a necessidade do município. Vou citar o exemplo, por exemplo, do britador que foi comprado.
digamos que foi feita a especificação, essa parte de convênio, né, me corrija se eu estiver errada, que eu não domino muito essa parte. Para pleitear o recurso, tem que ser apresentado o plano de trabalho, onde vai a especificação mínima ali do equipamento que o município precisa. Nesse momento, o tribunal orienta que é necessário ter o estudo técnico preliminar para avaliar todos os pontos e ter certeza que o que está sendo pedido realmente é o que a gente precisa e é viável a contratação. Essa é a orientação do tribunal, sabe? E realmente, se você for ver pela lógica, seria o ideal. Não só porque a gente tem a possibilidade de conseguir recurso, vamos conseguir para qualquer coisa. Tipo, realmente, tipo, você fazendo um estudo para isso, as chances de você conseguir realmente atender o interesse público é muito maior. E de não vir, eventualmente, um equipamento que não vai suprir da forma que deveria. É recurso que não é utilizado da forma adequada, entende? E na prática realmente tem lógica. Então, voltando. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Então, só para concluir, ETP obrigatório para licitação pode ser dispensado para contratação direta. Análise de risco pode ser dispensado para ambos os casos. Nas duas situações, tem que constar no termo de referência a justificativa para dispensa. Aí, aqui, eu tentei incluir, de uma forma que ficasse claro para vocês, a sequência do processo. Como a gente não tem ainda a nossa lei municipal, que é 5.476, que a gente utilizava como base, ela ainda está vigente. Só que ela foi feita na realidade da legislação antiga. Então, a gente vai ter que adequar ela para a realidade da nova lei. Então, se vocês forem verificar, por exemplo, os documentos que precisa para uma dispensa de licitação, ele ampliou muito os casos, digamos assim. Se você consultar só a nossa lei municipal, vai ficar faltando coisa. Você não vai conseguir atender olhando só a lei municipal. Então, no momento, nem é o ideal que vocês observem a nossa lei até que ela seja adequada. Observem a lei federal e o nosso decreto, porque vai faltar coisa. Daí, assim que a gente consiga adequar ela, a gente repassa, e conforme cada situação que for surgindo, eu vou passar para vocês agora o que a gente conseguiu determinar com os processos que já passou e pelo que a gente debateu. Mas, eventualmente, pode ser que mude alguma coisa. Pode ser que a gente precise incluir mais informação, que fique faltando alguma coisa, mas daí a gente vai repassando para vocês. Por enquanto, para vocês terem um norte, esses passos que vocês vão precisar seguir. Só deixa eu interromper. Você volta no ITP, no item 8 lá, por favor. Tem um pessoal que está com uma dúvida nele. No arquivo do ETP. Isso. No 8. A estimativa do valor da contratação. Isso. E lá embaixo tem a questão de orçamentos, né? No item 8, né? Isso. Aí, ó. Uhum. Então, isso é algo que nós conversamos ontem, né? Então, na verdade, aqui, ó, o ETP, até foi bom que você tocou que eu tinha esquecido desse detalhe. O ETP, um dos elementos que compõe ele é a estimativa do valor da contratação. Então, quando a secretaria for elaborar o estudo preliminar, ela precisa ter noção do valor da contratação, porque o orçamento da secretaria é limitado. Então, para concluir pela viabilidade lá no final, ela precisa ter uma noção de quanto que vai custar aquela contratação, aquela aquisição, o que está sendo estudado. Então, um dos itens é a definição do valor estimado da contratação. Só que prestem atenção que esse item não é a pesquisa de mercado. Ele não é a pesquisa de mercado que exige a cesta de preços. Esse item aqui, no entanto que tem aqui uma parte que eu incluí, que a secretaria vai... aqui, ó. O requerente possui a liberdade para o uso dos parâmetros que entender pertinente para a obtenção do preço estimado da contratação.
nesse item aqui do estudo técnico preliminar, a secretaria pode buscar a fonte que entender melhor para estimar o valor. Eu vou comprar um carro, eu vou consultar na internet, vou pedir o orçamento para fornecedores em potencial, vou usar contratos de outro município. Quem vai determinar a forma é a secretaria, não tem uma regra, porque aqui é só para a secretaria ter uma noção do valor da contratação. O que acontece hoje? Quando vocês abrem o processo e vai lá para o pessoal da seção do orçamento orçar, a secretaria não tem noção nenhuma de valor, porque o valor só é definido depois da pesquisa. E isso é ruim, porque muitas vezes vocês incluem no termo de referência especificações ou obrigações que vão onerar muito o objeto. E às vezes não tem uma justificativa, não tem um fim ali que justifique essa especificação ou essa exigência. Então, a secretaria, tendo uma noção do valor, ela já vai saber o que pode modificar. Não, isso aqui deixou muito caro o meu produto. E é uma coisa que não vai ter um resultado significativo, então vou excluir. Ou então vou seguir por essa outra linha. Eu vou usar um exemplo aqui da licitação de monitoramento de alarme. Que essa licitação ela está sendo desenvolvida há bastante tempo. Quando foi iniciado os trabalhos para fazer essa contratação, todo mundo falou o que precisava, cada secretaria falou o que precisava. No final, depois que foi feita a pesquisa, deu um valor exorbitante. Eu não vou lembrar. 4 milhões passava de 4 milhões, porque as secretarias não consideraram o valor. E o orçamento da secretaria não é ilimitado. Tem um teto para gastar com determinado objeto. Então, o estudo técnico preliminar vai ajudar a ver isso. Digamos, não ficou muito... Isso vai ficar muito caro, a gente não tem orçamento para isso. Então, vamos buscar outra solução. Outra solução é, por exemplo, colocar só o alarme em alguns imóveis. Em outros, não precisa ter a câmera, ou não precisa ter o vigia. Nesse sentido que vocês vão desenvolver o estudo técnico preliminar. Só que daí, tendo uma estimativa do valor, a secretaria consegue observar até se ela vai ter orçamento suficiente para executar o objeto. Porque assim, se vocês estão abrindo um processo de despesa, um processo pode ser contratação direta ou licitação, porque vocês têm a ideia de contratar, vocês não vão abrir um processo só por abrir, só para dar serviço para todo mundo. Vocês vão abrir porque vocês têm uma necessidade para suprir. Então, vocês precisam definir a melhor forma de suprir essa necessidade. E, tendo uma noção de valor, a secretaria vai saber se de repente é viável ou não. Pode ser que chegue no final aqui do estudo técnico preliminar e ela conclua que não é viável dar sequência na contratação porque não tem orçamento suficiente, ou porque é uma contratação muito cara, o benefício em contrapartida do custo não compensa. Então, o estudo técnico preliminar, na verdade, é para fazer a secretaria pensar sobre a contratação e ver se realmente é aquilo que está buscando. Basicamente seria isso, digamos, vários pontos que às vezes não são considerados na hora de abrir um processo de despesa, o estudo técnico preliminar faz vocês pensarem sobre ele. A parte do orçamento, questões orçamentárias, deveria ser a primeira coisa que a secretaria deveria olhar quando vai abrir um processo de despesa. Se você não tem orçamento, você não vai conseguir executar. Então, se você não tem orçamento para executar, por que você vai abrir um processo só para ficar ali para dizer que você fez uma licitação, que você tem um contrato? Não tem lógica. Isso fere o princípio da eficiência. Veja como é complexo um processo licitatório. Passa por diversos setores, envolve quantos servidores, o processo é burocrático, é demorado, se tiver recurso, impugnação,
torna o processo mais moroso ainda, para no final chegar lá a secretaria, a gente não vai usar mais isso aqui, a gente não quer, Tipo, é isso que vocês têm que refletir no momento de fazer o estudo técnico preliminar. E aqui, na parte do estudo técnico preliminar, a participação do gestor seria fundamental. Porque de nada adianta ter uma pessoa ali que fez o estudo técnico preliminar e o gestor colocou na cabeça que quer contratar isso aqui. Daí a pessoa fez o estudo técnico preliminar, não é viável. Então, tipo, tem que se conversar, tem que ter uma comunicação ali. O gestor tem que entender que a conclusão foi porque não é viável. Então, não é viável por qual motivo? A gente consegue alterar para tornar viável se realmente o gestor quiser. Então, tipo, essa conversa, as metas ali do gestor, o que ele espera executar na secretaria, tem que andar em consonância com o que está sendo desenvolvido pelos servidores na secretaria. Se o gestor for atuar de forma isolada, vai ter muito problema nessa parte. Até mesmo pela questão do plano anual de contratação. Não sei se o Fernando abordou alguma coisa? Ele falou, ele falou até do prazo. O plano anual de contratação, ele vai ser obrigatório a partir do ano que vem. E toda a secretaria vai ter que fazer. A gente tinha solicitado ano passado para vocês já irem se adequando, irem aprendendo a fazer. Mas até então não era algo que era obrigatório. Acabou que a gente não publicou porque teve secretarias que fizeram muito incompleto o plano. Teve secretarias que tinha 5, 6 contratações para o ano inteiro. Então, realmente não foi considerado a realidade da secretaria, o planejamento da secretaria para o exercício financeiro inteiro. Agora, ele é obrigatório. A nossa regulamentação traz como obrigatório, traz prazo. A Patrícia não está aqui, mas ela está ciente, ela vai cobrar em todas as secretarias, vai ter uma comissão que vai ser responsável por unir o plano de todas as secretarias, unificar em documento único e publicar. E daí todas as contratações que vocês forem abrir, vai ter que ser baseado no que está descrito no plano anual de contratação de vocês. E nesse momento, o gestor é fundamental para participar junto da elaboração. Porque ele tem que entender que o que ele pretende executar para aquele ano vai ter que estar descrito no plano anual de contratação. Então, tipo, é um trabalho que tem que ser desenvolvido em conjunto com o gestor e com os servidores da secretaria, né? Mas o plano anual de contratação provavelmente a gente vai abordar em um momento específico, porque ele é um pouco mais complexo. Daí só volta um pouquinho mais no 8 lá, naquela parte do orçamento. Ali, ó. Cotação 1, 2 e 3. Não necessariamente precisa que eles mandem com as 3 cotações. Não, Só uma de referência para nós ali já resolve. Sim, na verdade essa secretaria, digamos que eu vou comprar um computador. Vou consultar na internet ali diversos modelos para ver qual que me atende a questão de valor. Entra naquele caso que, por exemplo, eu falei, de repente esse notebook, só porque pede uma especificação X, é o dobro dos outros, mas eu nem vou usar essa funcionalidade ali. Então, tipo, claro que é mais viável optar pelo mais barato, que vai atender minha necessidade, na questão da especificação ali. O valor aqui é só para a secretaria ter uma noção se cabe dentro do orçamento da secretaria. Aí, claro, depois que eles fizerem o estudo técnico preliminar, mutarem o termo de referência, aí sim vai para a parte da pesquisa de mercado, daí, que são fases diferentes. Leila, esse arquivo também vale para aquela licitação lá de material de limpeza e própria cozinha, que vem 200 itens, vai ter que ser estimado os 200 itens também, né? Na verdade, pelo menos uma noção. No plano anual de contratação, vocês vão ter que estimar valor máximo a gastar com cada objeto. Digamos que vocês vão incluir no plano anual de contratação de vocês a aquisição de material de expediente. Vocês vão ter que incluir qual o valor estimado que vocês vão gastar com material de expediente. Digamos, porque como eu falei, o orçamento da secretaria é limitado. Então, você vai estabelecer, que eu digo os servidores junto com o gestor.
não, nesse ano, a gente vai limitar o gasto com material de expediente, sei lá, 30 mil reais. Tipo, é nesse sentido que o plano anual de contratação vai ter que ser desenvolvido. Na hora que você for montar o ETP para comprar o material de expediente ali, todos os itens que forem incluídos ali, você também vai ter que ter uma noção de valor, só que claro que daí você pode escolher a forma que você vai orçar. Ficaria muito mais simples, por exemplo, se você for consultar pela internet, digamos assim, buscar na internet ali, só para você ter uma noção do valor total da contratação. Mas teria que incluir do valor total, digamos, se for 500 itens ali, considerando os 500 itens. Daí aqui eu sempre, nos slides aqui, eu sempre fui colocando a fundamentação do lado de cada exigência. Depois, quando eu passar para vocês, só para vocês saberem, se vocês quiserem buscar, vocês conseguem achar daí com mais facilidade. Então, por onde que vocês vão começar para abrir o processo de despesa? Então, o primeiro passo é o estudo técnico preliminar. Durante o estudo técnico preliminar, um dos itens que vocês precisam preencher é o levantamento das quantidades, o estimativo dos quantitativos que vocês vão adquirir. Então, é nesse momento que vocês vão precisar fazer a manifestação de interesse, o procedimento para verificar a manifestação de interesse das demais secretarias, para os objetos que são comuns. Se for um objeto específico da secretaria, não precisa ter essa fase de manifestação de interesse. Agora, se for um objeto comum, seria nesse momento que entraria a fase de manifestação de interesse. Seguindo aquela lógica que a gente já tinha passado para vocês. Via protocolo, agora como foi feita a orientação que todos os processos abertos vão direto para o protocolo, a secretaria vai abrir o processo, a secretaria requerente, no caso, a responsável por abrir. Ela vai abrir o processo com a sua manifestação de interesse. Eu até coloquei aqui em PDF, em Word, sempre lembrem de colocar o documento em PDF, que é o que vocês vão assinar, em Word, porque daí quem estiver fazendo ali, quem for fazer, só baixa o arquivo, altera e inclui. Fica muito mais fácil. Até para montar o termo depois, é só ir baixando o Word ali, copiando e colando, ele facilita muito. Então, a secretaria requerente vai incluir o termo dela, de manifestação de interesse, e vai incluir o PDF da declaração de não interesse. Isso é uma coisa que não estava sendo feito pelas secretarias, que é necessário que todas se manifestem no processo. Isso foi uma exigência do Sérgio, que ele pediu para incluir, que todos se manifestem. Se você tem interesse, você vai incluir o teu termo com os itens que você tem interesse. Se não tem, vai assinar a declaração de que não tem interesse, para garantir que todas as secretarias viram o processo e têm conhecimento que vai ser aberto a licitação para aquele objeto, para não correr o risco de depois que tiver licitado, mas ninguém me avisou, mas eu não sabia, eu queria. Então, para que aconteça isso, a secretaria que está abrindo o processo precisa tomar esse cuidado. Antes de dar sequência, verificar se todas as secretarias se manifestaram. Se estiver faltando alguma, cobrar para que se manifeste. Precisa ser assinado pelo ordenador da despesa. Então, se quem está fazendo o processo é o NAF, solicita a assinatura, por exemplo, não tem interesse, solicita a assinatura do ordenador ali, e o termo de manifestação tem que ser assinado pelo ordenador também. Quanto a isso, vocês têm alguma dúvida da parte de manifestação de interesse? Tá. Fazer, né? Porque normalmente É só nós que ensinamos. Só para fazer. Então tá, a manifestação de interesse é uma das fases para a elaboração do ETP. Aí vocês concluíram o ETP e verificaram que é viável a contratação. Então vocês têm o ETP, vocês vão fazer análise de risco. Se necessário incluir, porque caso vocês forem dispensar, daí vocês vão incluir no termo a justificativa para a dispensa. Aí vocês vão usar como base o ETP para montar o termo de referência, que é o terceiro passo. Elaborar o termo de referência com base no ETP, utilizando os modelos que são anexos do decreto municipal
que foi os que a gente forneceu para vocês. Em relação ao termo de referência, eu fiz algumas observações aqui. A gente pede que vocês se atentem para a questão da padronização dos documentos. A gente até encaminhou ali no WhatsApp uma sugestão para ser seguida para padronizar os documentos, questão de tamanho de letra, fonte, configuração da página, de formatação do arquivo. Isso é importante porque tem muitos processos que vêm, às vezes, tipo, nem a mesma fonte, copia e cola, uma letra maior aqui, uma letra maior... É feio, gente, é feio de ver, sério. Então, o intuito, já que a gente está mudando agora, migrando para a nova lei, que a gente padronize tudo. Então, a gente pede que quem elabora o termo de referência se atente para a questão de padronizar o documento. Acredito que a questão de formatação, ela é uma coisa básica e não é difícil para vocês. Se vocês não souberem fazer, procurem, pode ser a gente, alguém orienta vocês a formatarem o documento corretamente. Porque se fosse uma coisa assim que vai tornar inviável a sequência do processo, beleza, mas não é. É uma coisa simples e que vai melhorar muito o processo ali. Vai passar até mais credibilidade na hora de analisar os documentos. Então, sigam um padrão, padronizem de acordo com o que foi repassado para vocês. Não excluam os itens, como foi falado, o termo de referência traz os itens. Se você não vai preencher tal informação, por exemplo, não vou exigir qualificação técnica em determinada licitação. Não exclua o item, só coloque que não se aplica ou não será exigido, para que não corra o risco de, eventualmente, se for usar o modelo para fazer outra coisa, você esquecer de colocar aquele item, sabe? Sigam o padrão, que fica bem mais tranquilo. Precisa estar assinado e com a identificação de quem emitiu o termo e do ordenador da despesa. Isso é uma coisa que até a gente validou com a Patrícia, que antes a gente dava sequência no processo quando ele estava com assinatura pendente ou sem assinar. Só que, como a gente conversou com ela, se o ordenador não assinou, quem garante que ele vai autorizar? O que garante que ele autorizou ali, que é uma das exigências dos elementos para dar sequência, é a assinatura. Então, por mais que seja urgente o processo, se é urgente para vocês, daí que o gestor tem que assinar. Se ele não conseguir assinar o processo, daí então a gente já vê que não é tão urgente. Então, a gente pede que vocês se atentem para isso. Inclusive, a gente passou uma orientação para o pessoal do protocolo para não despachar os processos que tiverem com assinatura pendente. Então, só para vocês chamarem atenção, para vocês assinarem, chamarem atenção também do gestor. Pela nova lei, o ordenador da despesa, ele figura como autoridade competente. E é ele que vai assinar os editais e os avisos de licitação, contratação direta. Então, a gente vai precisar da assinatura dos secretários também nos editais e nos avisos. E, por isso, a gente precisa que as assinaturas sejam feitas no dia que forem solicitadas. Até a gente orientou que entre pelo menos uma vez por dia no protocolo. Eu não sei, Kate, se foi repassar, tem alguma coisa nesse sentido dos secretários entrarem no sistema pelo menos uma vez por dia ou com certa frequência para assinar em tempo? Dos desempenhos, né? Então foi determinado horário que eles têm que assinar diariamente até as 15h30. Todo dia. Todo dia. Eu acho que teria que ser alguma coisa nesse sentido também. Porque se a gente marca uma licitação, publica e solicita a assinatura do gestor, ele não assinou, a gente vai ter que cancelar a publicação. Porque no outro dia a gente já precisa disponibilizar a íntegra do processo. E daí não tem como a gente disponibilizar sem estar assinado o documento. Então, isso é uma rotina que os secretários vão precisar se adequar. Se não assinou, a gente cancela, vai atrasar o processo. Daí a gente não vai publicar sem assinatura. Eu coloquei aqui também a questão do KNAI, que no modelo do termo de referência do decreto, o KNAI ele não consta como uma coluna na tabela do item, ele consta como um item logo abaixo da tabela. O que a gente pede para vocês? Que vocês indiquem os itens para cada KNAI, que às vezes um processo ele tem mais de um KNAI.
E daí fica difícil para a gente distinguir de qual item é qual KNAI. Então a gente pede que vocês coloquem o KNAI e indiquem para quais itens é aquele KNAI. Do lado, não sei se vocês entenderam. Ficou claro? A especificação do item no termo de referência. Se atentem para a questão da compatibilidade do que está no termo com o cadastro, com o código que vocês incluíram lá no termo de referência. Em questão de especificação e unidade de medida, as secretarias não têm se atentado para isso. Às vezes indica um código ali de um item, altera a especificação no termo e esquece de mudar lá no sistema. Isso daí pode dar problema bem grande para frente, porque o que está no sistema é o que vai sair no empenho. E daí o que está no empenho é o que o fornecedor, digamos, vai seguir. Se for uma contratação direta ainda, que não seja publicada, ainda vai ter só o empenho como vínculo. Mas se for uma licitação, quando eu vou fazer o edital, eu copio o que está no termo de referência. Então, o que vale numa licitação é o que está no edital. E daí, depois de finalizada a licitação, às vezes verifica essa divergência e a gente não consegue alterar depois. Então, eu preciso que vocês se atentem para isso, que até a gente já tinha cobrado uma época de vocês, mas só que agora parece que meio que foi deixado de lado. Então, a questão de unidade de medida, especificação de item no sistema e o que está no termo tem que ser idêntico, não pode ter divergência. E daí, como a secretaria elabora o termo, já indica essa informação na hora que elabora, confiram sempre antes. E a mesma coisa sobre inserir o arquivo em PDF para vocês assinarem e em Word para que a gente possa baixar daí ou montar o edital, o aviso, enfim, para facilitar. Alguma dúvida sobre termo de referência? Aí, com o termo de referência elaborado, aqui vocês ainda não têm a pesquisa de mercado, né? Aí ele vai seguir para a seção de compras e orçamento para fazer a cesta de preço. Daí, depois de finalizada essa etapa, que é o 5º passo, o processo inicial deve ser arquivado e aberto um novo, como a gente tinha combinado. Então, toda essa questão do que precisar tramitar, devolver, adequar, para não ficar ali um processo com 5, 6 termos no mesmo, às vezes repetir uma pesquisa, às vezes coloca orçamento, são 200 itens, acaba que fica virando um processo ali de 5.000 páginas. Então, arquiva o processo e abre um novo com o termo de referência pronto, finalizado, já com os valores. E baixa os arquivos do processo ali para incluir nesse novo processo que vocês abriram, que é o ETP, análise de risco, termo de responsabilidade pela pesquisa de mercado, análise de cotação e cesta de preço. Então, o processo vai ficar muito mais organizado. Eu até destaquei aqui que nesse novo processo que vocês vão abrir, a hora que vocês forem finalizar o termo de referência, incluam o número do processo inicial. Isso é bem importante, porque é nesse processo que vai estar a manifestação de interesse, tudo que foi discutido vai estar nesse processo. Eu até coloquei aqui para vocês incluírem no início da justificativa. Incluam como padrão, para vocês não esquecerem de incluir o número do processo. Tranquilo? Daí com... Opa! Na verdade eu deixei 2 vezes. Daí eu até destaquei aqui que essa questão da manifestação de interesse, vocês observarem se é necessário para cada caso, como eu falei, se é algo específico da secretaria, que só a secretaria vai usar, por exemplo, medicamento. Medicamento é um item específico, um objeto específico da Secretaria de Saúde. Então, ela não precisa repassar para as demais manifestarem interesse. Então, vocês podem dispensar essa parte da manifestação de interesse. Aí, aqui, eu tentei fazer um checklist do que vocês precisam para cada tipo de processo, baseado no que a gente debateu com as meninas ali e com os processos que já vieram. Como eu falei para vocês, pode ser que isso aqui sofra alteração ao longo do que a gente for vendo, aprendendo, debatendo, orientações que forem saindo. Então,
tenham isso como só um norte, um ponto de partida para que vocês abrirem os processos. Então, nos casos de licitação, respeitem essa ordem também dos documentos, que é o que a gente tinha falado da questão de padronizar. Tentem incluir lá no protocolo os documentos nessa ordem que a gente está passando para vocês, que facilita muito. A gente até comentou a questão de repente, incluir um arquivo ali com o nome do que é o arquivo que está na sequência. Igual a... Não sei se vocês têm o hábito de olhar o portal da transparência, ver os processos, a íntegra dos processos licitatórios. A Paola cuida dessa parte ali, ela inclui nos processos o que é o documento que vem na sequência. Por exemplo, os relatórios da sessão. Tem um documento com relatórios da sessão, na sequência vem os relatórios da sessão. Habilitação, propostas, recurso, contrarrazão. Isso é uma coisa simples, que é só incluir um documento ali, fazer uma capinha, como se fosse, antes do processo, e deixar muito mais claro e objetivo. Porque às vezes você vai olhar um processo, tem um documento largado ali no meio, você nem sabe para que é, por que está ali. A própria secretaria às vezes nem sabe que o documento está ali, para que serve. Então isso seria, assim, se vocês conseguissem fazer isso, que também não é algo difícil, ficaria um processo muito mais organizado. A hora que vocês agrupassem ali, nossa, ficaria o processo ideal, na verdade. Até para vocês conferirem depois. Porque daí vocês vão saber aonde que está tal documento, o que é isso. Às vezes pode até esquecer, mas vocês sabem que aquele documento foi incluído para justificar, por exemplo, a especialização da empresa, ou justificar o preço, ou até para vocês ficaria mais claro se vocês conseguissem fazer dessa forma. Então, esses seriam os itens para licitação. Aí, para a inexigibilidade de licitação, seria o termo de referência, com as assinaturas e com a indicação da fundamentação da inexigibilidade. As hipóteses de inexigibilidade de licitação, elas estão previstas no artigo 74 da Lei 14.133. Elas são exemplificativas, na verdade. Então, sendo constatada a inviabilidade de competição, pode ser feita a inexigibilidade. E a fundamentação da contratação que vocês estão abrindo precisa constar logo no início do termo. Precisa constar. Então, se não vier, se vocês apagarem ali, tirarem, vai ser devolvido para vocês incluírem. Precisa ter a fundamentação. Aí o ETP, se for necessário, porque como é uma contratação direta, ele pode ser dispensado. A análise de risco da mesma forma. Solicitação de despesa, se não for o registro de preço, que agora existe a possibilidade de registro de preço para as contratações diretas. Então, como a gente também já havia acordado antes, todo processo que não seja registro de preço precisa ter a solicitação de despesa. A secretaria tem que ter ali a reserva ali, orçamentária destinada para essa contratação. Até nos casos de obras, como a gente já orientou vocês. Aí, por ser inexigibilidade, o documento que comprove a inviabilidade de competição nos termos dos parágrafos do artigo 74. Eu vou até mostrar aqui para vocês entenderem. Que vai depender, não tem como a gente limitar ali quais documentos vocês vão apresentar. Porque depende em qual artigo, ali, em qual inciso que vocês estão fundamentando a inexigibilidade de vocês. Aqui no artigo 74. Ele traz aqui, dá para enxergar? Ele traz aqui que é inexigível a licitação nos casos de aquisição de materiais, quando o fornecedor é exclusivo, contratação de profissional do setor artístico e, no terceiro, serviços técnicos especializados. Quarto, daí ele descreve, né, o que seriam os serviços técnicos especializados da linha A até a linha H. Aí, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento e aquisição ou locação de imóveis. Então, conforme cada caso que vocês fundamentarem, vocês vão observar os parágrafos seguintes. Eu fundamentei a minha inexigibilidade porque meu fornecedor é exclusivo. O produto é só ele que fornece, o serviço é só ele que fornece. Então, eu vou ter que observar o que fala o parágrafo primeiro.
aqui fala que a administração deve demonstrar a viabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração de fabricante. Então, se a minha inexigibilidade foi fundamentada como serviço técnico especializado, no inciso 3, eu vou ter que observar o que diz o parágrafo 3º, que ele fala que, para fins do disposto no inciso 3º, considera-se notória especialização profissional a empresa cujo conceito de sua especialidade aqui a questão da notória especialização, ela cabe tanto para a empresa quanto para o profissional. Então, vocês precisam apresentar a comprovação dessa notória especialização. Não sei se vocês conseguiram compreender, se eu fui clara na forma de explicar. Aqui eu coloquei dessa forma, documento que comprova a inviabilidade, porque vai depender de cada situação. Vocês vão ter que analisar e olhar o que precisa. Então, tipo, só para vocês saberem que precisa desse documento ali para comprovar. Não sei se ficou claro. E daí, no caso, querendo da Oi, da Copel, que você não falta o documento? Na verdade, eu acho que deve ter alguma coisa que comprove. Por exemplo, a Copel, que ela é a concessionária de energia elétrica. Tipo, acho que alguma coisa simples nesse caso, não precisa ser nada... Sim, deve ter alguma... Isso, para concessão dos serviços, alguma coisa assim. Nesses casos, até mais simples de justificar, né? Mas, digamos assim, ou buscar uma regulamentação, uma norma que estabeleça, porque às vezes quando é uma lei que estabelece, por exemplo, uma contribuição, associação, alguma coisa, tem alguma lei autorizando alguma norma que regulamente questão de preço, contrato de concessão, existe alguma coisa que autorize a fazer o serviço ou que diga que é só ela que faria, sabe? Só que eu acho que cada caso é específico. Mas nesses casos aí, o documento que encontrasse, digamos assim, eu acho que já seria suficiente, digamos, buscar um contrato de concessão, alguma coisa do Estado, sabe? Só para deixar o processo instruído da forma correta. Porque a gente poderia justificar, mas só que daí o processo já não teria a comprovação que pede ali, sabe? Eu acho que para ficar mais certinho, eu ficaria incluindo. Daí, continuando. A proposta da contratada ou outro documento que traga os dados e valor da contratação. A questão do valor da contratação é para demonstrar que o valor que consta no termo que vocês estão solicitando é o valor que a contratada está cobrando. Que às vezes vem inexigibilidade, por exemplo, para curso, mas não vem a proposta da empresa, ou então o banner, o folder, a página da internet onde fala que o valor da inscrição é aquele. E a relação dos dados da empresa, por questão quando for necessário firmar contrato com a empresa. Que às vezes ali a gente pede a ficha do fornecedor, mas muitas vezes, por exemplo, quando a Carol vai elaborar um contrato, ela não tem os dados de quem vai assinar o contrato, ou o sócio que está cadastrado lá é de um cadastro anterior que já tinha, às vezes nem está mais na empresa, aí ela se baseia por ali, quando ela manda para a empresa, tem que trocar. Então, essa informação, quando for necessário contrato, era importante que vocês conseguissem da empresa, assim como os dados bancários atualizados também. Porque não é porque a informação está no sistema que ela está correta. Então, a gente exige a ficha do fornecedor, não só para ter mais um documento ali, mas com o intuito de que vocês vão conferir o cadastro da empresa e atualizem. Porque, eventualmente, se a conta bancária estiver desatualizada, vai que é feito um pagamento na conta errada e tal. Então, tipo, para esse tipo de situação. Daí a ficha do fornecedor, que é com esse intuito que eu falei. E os documentos de habilitação, de acordo com o incluído no termo. Então, quando vocês forem preencher o termo de referência, vai ter o campo da habilitação. Então, sei lá, na habilitação você colocou que é necessário ter um registro no conselho de classe competente. Você vai ter que juntar a habilitação da empresa, porque aqui o teu fornecedor, você já conhece quem vai ser o contratado, porque não tem
a competição é inviável. Então, você vai ter que juntar os documentos conforme o que você descreveu ali no termo de referência. Detalhe, se atentem para a questão da habilitação jurídica, ela é obrigatória para todos os processos. Então, vocês vão ter que juntar o contrato social da empresa, requerimento empresário, que é esse documento que vai comprovar que a empresa pode assumir obrigações ali com o município. Então, precisa ter a parte da habilitação jurídica. A parte da regularidade fiscal, social e trabalhista, ela é obrigatória também. Precisa comprovar que a empresa, digamos, está regular nessa parte fiscal, social e trabalhista. Então, eu diria para vocês que esses 2 itens do termo de referência, vocês podem deixar padrão. Vocês fazendo uma vez, vocês vão replicar para todos. O que vai sofrer alteração é a parte da habilitação em relação à qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, esses 2. Esses vocês vão ter que incluir de acordo com a complexidade do objeto. E detalhe, cada exigência que vocês incluírem, vocês vão ter que justificar o porquê. Então, eu exigi um atestado de capacidade técnica ou o registro no conselho. Tá, mas por que é necessário essa exigência? Então, isso a lei federal traz a necessidade de motivar qualquer documento que você inclua ali para qualificação técnica ou econômico-financeira, com o intuito de que não haja restrição na competitividade. Então, só o fato de você ter que justificar, eventualmente você não vai incluir ali alguma coisa que é desnecessário para o objeto e que pode restringir a competitividade. Como já aconteceu casos de, por exemplo, a gente ter problema em licitação por uma exigência que foi incluída e que a secretaria depois falou que poderia ser dispensada. Então, é para evitar esse tipo de situação. E é uma exigência da lei federal. Então, lembrem que quando vocês forem incluir itens para qualificação técnica, econômico-financeira, vocês têm que justificar as exigências que vocês estão inserindo. Alguma dúvida sobre inexigibilidade? Leire, só um gancho ali na questão do termo de referência, quando fala justificativa da contratada e do valor da contratação. Sim. O valor da contratação é para saber se a prefeitura não está, se o preço que aquela pessoa que vai dar o curso, aquela empresa que está sendo contratada, para ver se ela não está, digamos, superfaturada, porque daí é só ela, então ela pode fazer um preço diferenciado, porque a prefeitura geralmente paga o que pede, né? Então, para justificar que o valor que aquela empresa está cobrando está dentro do mercado. E ainda quando vocês comprovam esse curso através de uma nota fiscal ou de uma nota de empenho, é necessário que a unidade de medida ali também seja a mesma. Porque daí quando vem para nós um curso, às vezes está lá especificado pelo valor da hora daquele profissional, ou às vezes está especificado pelo dia, ou portanto semestral, ou alguma coisa assim. Então, é importante quando a gente olha o processo, a gente veja que aquilo ali está comprovando. Não, a hora daquele palestrante é tanto. Então, a gente vai fazer a comparação, ver se está dentro do valor do mercado. Eu até tinha incluído ali que se vocês olharem no anexo do decreto, ele não tem um item justificativa do preço e justificativa da contratada. A gente incluiu depois, porque isso é uma exigência da lei federal. Ela traz como elemento essencial para a contratação direta. Então, a gente achou melhor incluir no anexo, que a gente encaminhou depois para vocês não esquecerem de incluir essa informação. Então, a questão da justificativa do preço e da escolha da contratada é um elemento que não pode faltar. Então, se você tem ali o fornecedor exclusivo, como a Cris falou, você precisa justificar que o preço dele o preço que ele está cobrando da gente, do município, é o mesmo que ele cobra dos outros clientes dele. Então, vocês têm que incluir uma comprovação referente a esse preço. Da mesma forma, a escolha da empresa, por exemplo, o curso de capacitação. Hoje no mercado você tem várias empresas que disponibilizam, mas o que te fez optar exclusivamente por essa empresa que você está escolhendo? Aqui cabe a vocês comprovar a notória especialização ou do profissional que vai ministrar a capacitação ou da empresa que vocês estão contratando.
Vocês podem comprovar através de atestado, capacidade técnica, se for do profissional, currículo, experiência. Então, precisa incluir essa comprovação. E como a Cris falou, principalmente na questão do preço, não é só incluir um documento aleatório ali e deixar largado no meio do processo. Vocês precisam ver se ele é compatível com o que vocês vão contratar, e caso esteja em unidade de medida diversa, incluam no item referente à justificativa explicando. De repente ali, quem olha não entende, mas lendo a justificativa que vocês incluíram vai entender. Não sei se ficou claro também essa questão. Tranquilo? Então, só voltando. Então, para a inexigibilidade de licitação, seriam esses os documentos. Aí, para a dispensa de licitação, também vai depender muito da hipótese que vocês vão fundamentar a contratação. No artigo 75 da lei, ele traz as hipóteses para a dispensa. Essas hipóteses, elas são taxativas. Vocês só podem dispensar a licitação nas hipóteses previstas em lei. Não tem como criar uma nova hipótese. Se está previsto na lei, pode. Se não está, não pode. Então, vai depender muito da fundamentação, os documentos que vocês vão precisar incluir no processo. A dispensa, com base nos incisos 1 e 2, que é por valor, que inclusive eu até peguei o decreto aqui para passar os valores certinhos para vocês. Quando vocês forem abrir dispensa fundamentada no inciso 1 e 2, que é por valor, vocês vão ter que observar o limite com base no que a União atualiza, que o nosso decreto segue a atualização da União. Então, hoje, para dispensar uma licitação para obras e serviços de engenharia, o limite é R$ 114.416,65. E para dispensar uma licitação para compras e serviços, é R$ 57.208,33. Como que controla esse limite? Antes ele era contábil o controle. Agora, conforme eu até explanei para vocês antes, de acordo com a nossa regulamentação, o controle vai ser feito por CNAE. Por isso que a gente pede para vocês informarem o CNAE nos processos. Se for uma dispensa fundamentada no inciso 1 e 2, além de indicar o CNAE, vocês vão ter que incluir também o relatório com o valor solicitado ali por CNAE até o momento. Que antes vocês incluíram o relatório por desdobramento ali do valor empenhado, agora vocês vão precisar incluir o relatório do CNAE, que daí é naquele sisteminha à parte que já foi passado para vocês. Todas as secretarias têm acesso, né? Tem acesso? Que é da Tricamp? Tem. Se alguém não tiver, procura a gente, que daí a gente orienta e faz a senha ali para vocês acessarem. Aí, digamos, dando sequência na parte da dispensa por valor. Vocês vão incluir o ETP, análise de risco, a planilha de custo, ambos se for necessário, porque vai depender da situação. A solicitação de despesa, se não for registro. Termo de responsabilidade pela pesquisa de mercado, análise de cotação, a cesta de preços e o relatório do CNAE. Isso seria para dispensa fundamentada no 1 e 2, porque as dispensas vão ser publicadas. As dispensas fundamentadas por valor, elas precisam ser publicadas no prazo mínimo de 3 dias úteis. Então, é como se fosse um mini pregão. Então, não é como era antes, se atentem para isso. Vocês não vão mandar documento de habilitação no menor preço. Não vai vir documento nenhum nesse momento, porque ela vai ser publicada. Quem tiver interesse vai poder ofertar preço, ela vai ter a fase de lance, como no pregão, ali vai ser uma dispensa eletrônica. E aí que a gente vai conhecer o vencedor, quem ofertar o menor preço. Daí que vai ser juntados os documentos de habilitação, de acordo com o que está no termo. Então, é muito importante que vocês tenham em mente essa necessidade de publicar a dispensa quando ela é fundamentada em razão do valor. Porque antes vocês tinham que a dispensa era um procedimento mais ágil, assim, mais rápido. Então, é importante se atentar para isso, que ela vai precisar ser publicada.
Na verdade, aqui, deixa eu ver se eu incluí. Eu incluí aqui, ó. Se houver possibilidade de concorrência, a dispensa vai ser publicada. Então, existem as hipóteses de dispensa que você não vai ter concorrência, como, por exemplo, quando você vai contratar ali uma instituição que é voltada para o desenvolvimento de pesquisa, de ensino, que é o caso do Senai, Senac. Então, você não vai ter concorrência. Nesse caso, dispensa a publicação. Os casos de revisão de veículo. Que antes era feito por inexigibilidade, agora é feito por dispensa. Isso, então nesses casos, são os únicos casos que não vai ser necessário publicar. Daí vocês já vão conhecer o vencedor ali, quem vai ser a contratada. Nos demais vai ser necessário publicar. Então, tipo, é um procedimento novo que antes não tinha, que agora vocês precisam conhecer. Aí eu até fiz à parte um outro checklist para os casos de dispensa que não há concorrência. Porque daí, nesses casos, vocês vão precisar juntar os documentos da habilitação, a ficha do fornecedor e a proposta da contratada. Daí vocês vão ter conhecimento de quem é o vencedor, de quem é a contratada, né? Então, daí vocês vão precisar juntar esses documentos. Se tiver mais algum caso que a gente não tenha abordado aqui, como eu falei, daí a gente vai montando o checklist, vai passando para vocês, vai atualizando. A questão da justificativa que eu já tinha falado. Aí é a questão das consultas obrigatórias. Pela nova lei é obrigatório que a gente consulte os dados dos fornecedores no cadastro da União e do Estado. Então a gente vai precisar buscar o cadastro da empresa que vai ser contratada no CINEP, que é o Cadastro de Empresas Punidas, no SEIS, Cadastro de Empresas Inidôneas, os impedidos de licitar no Tribunal de Contas da União e do Estado. Se alguma empresa tiver sido declarada inidônea, a gente não vai poder contratar. Então, nos casos de contratação direta, onde vocês têm conhecimento da contratada, a nossa regulamentação trouxe para o agente de contratação fazer essa consulta. Mas por questão de eficiência, o ideal é que primeiro vocês façam essa consulta. Porque de nada adianta vocês fazerem todo o processo, fazerem estudo preliminar, termo de referência, juntar a documentação, mandar para a gente for consultar. Se a empresa tiver alguma declaração, a gente não vai poder dar sequência. Então, o ideal nos casos em que não há concorrência de contratação direta é que vocês mesmos efetuem essa consulta. Só para vocês saberem se vocês vão poder dar sequência ou não. Não sei se ficou claro. Seria basicamente essas as informações assim, mais importantes, muita coisa. Não sei se tem mais alguma coisa, Cris, que eu esqueci de falar. Eu tenho uma dúvida com relação à dispensa de licitação. Uhum. Então, no caso, agora ela vai ser publicada, vai ser uma concorrência como se fosse uma licitação. Sim. A diferença é que vai ter um prazo menor. Menor. Vai ser como se fosse um mini pregão. Porque o que acontece? Normalmente, a dispensa de licitação ela é usada para você fazer uma descrição menos minuciosa do objeto que você quer, você vê se acerta com o fornecedor, alguma coisa do tipo. Nesse caso, como vai ter uma concorrência, você vai ter que fazer um termo de referência como se fosse uma licitação, porque Sim. eventualmente pode entrar uma empresa de qualquer lugar e ganhar, né? Sim. Pode. E ainda prevê recurso, né? Prever. Pode ter impugnação, pode ter questionamento, como o John falou, da parte de especificação, da parte da habilitação, a gente pode ter recurso depois. Ele vai ser uma mini licitação. Então, na prática, não vai haver mais vantagem nenhuma de abrir uma dispensa de licitação, né? Na prática, pela questão de prazo, não é interessante. Porque, veja, ó, se você abrir uma dispensa de licitação por conta do valor, pensando que vai ser mais rápido, se a gente eventualmente tiver recurso, são 3 dias de publicação, se a gente tiver recurso, impugnação, se tiverem que retificar alguma coisa, acaba virando o prazo do pregão já. Então, de repente, é mais interessante a secretaria já optar por abrir a licitação do que abrir a dispensa. Então, por isso que vocês têm que avaliar o que é mais interessante para a secretaria. Tirem da cabeça aquilo que a dispensa é mais rápida, que eu posso escolher a empresa que eu vou contratar. Porque isso não existe mais. A partir do momento que a gente publicou, qualquer interessado ali vai poder apresentar a proposta. Então, isso de
escolher a empresa, a questão de usar o valor ali só porque é dispensa, dar prioridade para dispensa, esqueçam. Avaliem cada caso, porque como a própria lei traz, são exceções à regra de licitar. A regra é licitar. Então, fica a critério da secretaria, mas, digamos, levem isso em consideração. Só a questão de não misturar as leis. Tomem muito cuidado. Inclusive, quando vocês finalizarem o termo de referência, derem uma conferida. Revisem, peçam para outra pessoa revisar, para não correr o risco de vocês fundamentarem na 8666, na 10520, ou constar alguma coisa da legislação antiga. Não podem misturar as duas legislações. Questão de aditivos. Permanece, por enquanto, como a gente não teve ainda nenhuma contratação na nova lei, todos os contratos que estão vigentes pela legislação antiga, eles podem ser prorrogados, vão poder ser aditivados com base na legislação antiga. Não misturem com a nova. Se vocês forem pedir aditivos, se vocês tiverem ideia de prorrogar um contrato que foi feito na 8666, na 10520, a fundamentação continua sendo aquela lei, até o final. Tomem só esse cuidado de não misturar. A questão de instrução dos processos para aditivo, por enquanto, permanece a mesma. A partir do momento que a gente for tendo os contratos pela nova lei, provavelmente vai ter que ser emitida uma nova instrução normativa para adequada aí à realidade da nova lei. Só para vocês saberem. Então, os contratos que estão vigentes poderão ser prorrogados, claro, se a secretaria tiver interesse e julgar que é mais vantajoso. A princípio, acho que seria isso. Acho que seria isso os pontos principais, assim, pelo menos para dar um norte para vocês já irem abrindo os processos. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Alguma dificuldade que vocês já tenham encontrado para quem já está abrindo o processo na nova lei? Não? E assim, conforme a gente for tendo novas orientações, tendo conhecimento de novos procedimentos, a gente vai repassando para vocês. Como eu falei, o nosso tribunal ainda não se manifestou sobre diversos pontos, não emitiu recomendações, mas assim que haja alguma coisa nesse sentido, a gente sempre repassa para vocês. Principalmente se tiver alguma alteração no que a gente já repassou, para daí que vocês façam da forma correta. Então, se vocês não têm dúvidas, a princípio seria isso, por enquanto.